Na pandemia, muita coisa mudou para muita gente. Negócios fecharam, empresas tiveram que se adaptar para sobreviver. Em meio a tudo isso, o médico na linha de frente agora é ainda mais cobrado. Infelizmente, o aumento dessa cobrança vem junto com a redução da prática. O que já era longe ficou ainda mais distante. Se você for depender só do que a sua graduação oferece, é compreensível ficar inseguro. Chegou a hora de você deixar o estudante de lado e agir como médico. E se você chegou até aqui, isso deve estar claro para você. A sua hora de dominar o PS de uma vez por todas chegou. Fala máquina, muito bom que você chegou até aqui. Espero que você já saiba que eu sou o Igor. E eu sou o Romulo, estamos de volta com o terceiro e último episódio do Reset Médico. Você já entendeu o que você está fazendo de errado e o que te deixa mais inseguro. Está a poucos minutos de aprender completamente como se preparar da maneira correta para dominar o seu próximo plantão. E mais do que isso, eu estou mostrando o protocolo exato para destravar seu preparo para o plantão, que é bem diferente de estudar. E se você está acompanhando esse evento desde o início, eu tenho certeza que você já entendeu que o momento de virada está exatamente aí. Focar em aprender a dominar o PS agora, no final da faculdade ou recém-formado, é uma habilidade que vai beneficiar a sua carreira de uma forma enorme e para sempre, começando com os resultados agora e gerando oportunidades em todo o caminho. E na aula de hoje você vai ver na prática como aplicar a tríade PSZ em cada uma das 4 grandes áreas do PS. Você vai ver na prática a tríade em ação. Mas não só isso. A gente vai ter uma conversa muito boa sobre a forma mais rápida de dominar o PS por completo. E com esse seu novo arsenal de habilidades, meu amigo, acabou. O velho estudante começa a perder o protagonismo e dá lugar ao médico. No episódio 1, a gente mostrou como a maioria dos estudantes fica preso naquele loop estudo e insegurança. Revelou a verdadeira raiz do problema, tentar resolver problemas de médico com habilidade de estudante. No episódio 2, você aprendeu a solução para o real problema da insegurança, a tríade PSZ, e mostramos todos os seus detalhes na prática usando um acesso venoso central como exemplo. Se você não viu, faz o seguinte, volta e assiste porque é essencial saber esses passos antes de aprender o conteúdo de hoje. Aproveite e faça também a sua pergunta. Já respondemos várias dúvidas e comentários e vamos continuar respondendo tanto na página oficial do evento quanto nas lives e stories dessa semana. E segue a gente nos stories do Instagram para você ficar ligado em todas. Aliás, o reset já está bem perto de acabar. Aproveita para perguntar logo o que você quiser, porque daqui a pouco sai tudo do ar. E eu não sei se você percebeu, mas tudo que a gente está conversando até agora já faz parte do início do treinamento. Ou seja, já é a base da nossa metodologia que você está tendo acesso. Todos esses episódios servem para te ajudar a entender com detalhes o que está acontecendo nesse período de transição do final do curso e como ajustar a sua visão para chegar nos plantões da forma correta. Porque sem essa clareza, dificilmente você vai conseguir sair desse loop negativo para realizar o seu máximo potencial no PS. Dificilmente você vai conseguir evoluir e ficar realmente confiante no plantão. Dificilmente você vai conseguir zerar o PS e aproveitar tudo que é possível extrair do que algumas pessoas acham que é só um plantãozinho. E ver você comigo até agora aumenta ainda mais a certeza que você entendeu. Mas se você ainda não entendeu, eu vou te lembrar de novo. É agora ou agora. Nunca foi tão necessário se preparar além do que a faculdade te proporciona e que sempre pareceu pouco para a maioria dos alunos. Nunca foi tão grande a oportunidade de destravar sua carreira desde o plantão e perceber como isso tem reflexo em diversas áreas da sua futura carreira, independente de qual especialidade você escolher. Mas poucos perceberam isso e você é uma dessas pessoas, então parabéns. Enquanto a maioria se concentra em tentar estudar mais e mais para acabar se tornando um super estudante do PS, você já percebeu que deve se preparar desde já como um médico, com habilidade de médico e não de estudante. Você deve começar hoje o seu preparo, independente se você está no internato ou se já é um recém-formado. E por que é tão importante? Quanto mais tempo mudando de hábitos, melhor. Quanto mais praticar dentro da segurança da faculdade, melhor. Quanto mais preparado, mais você se diferencia nos plantões. Quanto mais você dominar as 4 grandes áreas antes mesmo de pisar no PS como médico plantonista, mais seguro você vai ficar. E agora, vamos te mostrar como aplicar a tríade em todas essas áreas. Mas antes disso, eu quero te mostrar o que os nossos alunos conseguiram depois de começar a aplicar o nosso método. Dá uma olhada, por exemplo, na história do Bruno.
né? O Bruno começou a dar plantão e quando, obviamente, com a qualidade do plantão dele melhorando, ele ficando cada vez mais assertivo nas condutas, ele foi ali notado pelo próprio hospital que ele trabalhava e ele virou chefe daquele plantão. Eu me apaixonei completamente pelo curso, onde eu vi, rapaz, era o que eu precisava para melhorar minha segurança. Atualmente, em 2 meses e meio, já comecei a pegar plantões noturnos, fui notado e fui chamado para ser chefe de plantão. Atualmente eu já sou chefe de plantão da UPA Central daqui de Mauá, em São Paulo. O Arthur, por exemplo, que começou a dar plantão na época da pandemia, ali no CTI Covid, e aí com um intervalo muito curto, manejando todas as emergências ali que ele achava que nunca conseguiria manejar, foi convidado inclusive para coordenar aquela UTI. Então é esse tipo de resultado que eu quero que você atinja. E agora eu quero te mostrar então como a gente vai aplicar essa tríade nas 4 grandes áreas, né? As 4 áreas são a rotina do PS, o que está por trás, muito antes de você estar de fato no plantão, o que está por trás do conhecimento técnico, das competências técnicas que você desenvolveu ao longo da faculdade, né? Um segundo ponto aqui, as patologias mais comuns, né? As patologias básicas, vamos dizer assim, as fichas verdes do PS, né? O dia a dia realmente do PS. Né? Tem um terceiro ponto que é o paciente grave, as emergências, as urgências e emergências de um pronto-socorro, né? Claro que não é o paciente mais comum, mas é o paciente que vai demandar mais a sua atenção. E por fim, os procedimentos, as habilidades que você precisa desenvolver ali para dar um plantão no pronto-socorro, aí, por exemplo, um acesso velocitral, uma intubação traqueal, uma drenagem de abscesso, entre outros procedimentos. Para você ter ideia, por exemplo, vamos pensar aqui, como o Igor falou, em rotina do PS. Onde que a gente consegue aplicar essa sabedoria seletiva, essa prática proativa e essa zona zen, né? Como que a gente consegue aplicar isso? Vamos pensar. A gente direto recebe mensagem de seguidores, de alunos, falando assim, eu tenho muito medo de pegar um plantão naquele hospital porque eu acho que lá não tem tomógrafo, ou pode não ter uma medicação, eu não vou ter suporte. E a verdade é o seguinte, não tem como você saber isso dentro de casa. Como é que você consegue realmente entender qual que é o padrão daquele hospital, qual que é o padrão daquela UPA? Indo lá, por exemplo. Você pode acompanhar um médico lá dentro, você pode simplesmente chegar lá e pedir para ficar ali 6, 12 horas, olhando como que funciona. Olha, realmente lá não tem cirurgião geral, mas quando chega um paciente de abdômen agudo, eles transferem para ambulância. Isso é um pouco de prática proativa. É esse tipo de informação que você precisa ter, né? Antes de você pegar um plantão, por exemplo. Porque o que a gente vê mais comum de acontecer é você chegar para dar plantão em um determinado lugar, aí você chega lá, várias surpresas, tirando aqui, né, as surpresas dos pacientes mesmo. Que, claro que o plantão sempre é uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vai entrar pela porta. Agora, esse tipo de surpresa, né, o paciente, é algo que você não consegue controlar, porque você não sabe quem é que vai aparecer lá no seu plantão. Agora, tem outras variáveis que você pode e você deve controlar, você deve evitar de passar por uns perrengues de plantão e você precisa ativamente, né, proativamente se posicionar para ter esse entendimento. Exatamente. Por exemplo, esse lance da zona zen, o que isso tem a ver com a rotina do PS? Cara, seguinte, tem uma série de coisas que acontecem num pronto-socorro, acontecem durante um plantão, que é fruto de muita gentileza entre tanto os colegas, ou seja, entre médicos, como a equipe multidisciplinar, por exemplo. Ou seja, você imagina num plantão que tem uma sala vermelha e que você entuba, você tem um ventilador. E aí nesse plantão, né, no momento que você está precisando de entubar um paciente, você vai acoplar ele ao ventilador. Se você tem uma boa relação com um fisioterapeuta, por exemplo, que está de plantão lá na UTI, que é um cara que você já entrou em contato, você já ligou, você já foi humilde para tirar dúvida, é bem provável que se você precisar dele lá no pronto-socorro, ele vai sair da UTI e vai te ajudar. É muito comum isso. Exatamente. Aí, né? Se você é um camarada que chega no plantão, por exemplo, né, vai ter o seu primeiro plantão, a gente fica meio receoso, a gente fica meio sem graça, aí chega, vai direto pro repouso médico e tal, não sabe como que funcionam as coisas. Se você der um passo atrás, você chegou lá no plantão, vai lá no postinho de enfermagem, se apresenta, olha, meu nome é fulano de tal, eu tô conversando agora, se vocês puderem, o que vocês puderem me ajudar aqui no plantão, eu vou agradecer muito e tal. Quer dizer, você já quebrou aquele clima que tem, aquele relacionamento, muitas vezes complicado que existe ali, um médico recém-formado, que fica todo mundo olhando assim, desconfiado, né? Será que esse médico é bom e tal? Então, você se coloca numa posição ali de humildade, né? Uma posição de vulnerabilidade, quer dizer, eu não sei de tudo, velho. Se vocês puderem me ajudar, vocês que têm experiência aqui no plantão, né, que vocês conhecem as medicações e tal, que vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito e tudo mais. Bom, você já deu um passo diferente do que a maioria faz. Se apresentou, né? Se mostrou ali
vulnerável, se mostrou humilde, não, eu preciso da ajuda de vocês, você já ganhou a equipe nesse momento. E aí depois, seu plantão, ele tende, quando você precisa da ajuda, né, quando você está diante de um paciente grave, por exemplo, seu plantão tende a fluir com muito mais tranquilidade. De uma maneira ou de outra, isso tudo que a gente está falando faz parte de uma sabedoria seletiva mesmo, faz parte de você entender o que realmente importa, né, dentro de um pronto-socorro. Tem uma palavra que um aluno nosso usa, que é o Hamilton, que ele fala que é o teatro. Mostram como que é o teatrinho de uma emergência, é um roteiro. Né? Dominar esse teatro é muito importante. Por exemplo, vamos lá agora para patologias básicas. Como que a gente consegue usar o tríade, usar o método para ter mais segurança para manejar esses pacientes? Quais que são as patologias básicas? Né? O que é o dia a dia do pronto-socorro de você imaginar? Não é o camarada chegar com pneumotórax, facada. Não é o cara chegar com a facada, né? Ah, Igor, mas no lugar que eu trabalho só chega tiro e facada. Mas você sabe que não é verdade. Né? O que chega muito no pronto-socorro é o camarada com diarreia, né? Com uma gastroenterite. É bem sazonal, mas é o camarada com uma infecção de viário superior, uma infecção cefaleia, inferior, dor lombar, cefaleia, dor abdominal, a maioria, né, normalmente não é cirúrgico, dor lombar e tudo mais, dor osteomuscular. É isso que está no pronto-socorro ali, né, dor torácica, é isso que está no pronto-socorro ali o dia todo, vamos dizer, os 90% ali que você vai atender no pronto-socorro, e aí os outros 10% seriam pacientes potencialmente mais graves ali, que vão demandar um pouco mais de trabalho. E o que é interessante aqui? Você conseguir compreender que a atenção que você deve demandar para a resolutividade dos casos mais recorrentes, ela deve ser máxima, porque é o que realmente vai aparecer o tempo todo para você ali. Se você não tiver uma certa clareza, uma certa tranquilidade para atender esses casos, os casos que são recorrentes no pronto-socorro, as chances são que você vai se embaranar ali, você vai ter dificuldade para zerar o PS de fato. Por exemplo, isso da sabedoria seletiva é você ter realmente aplicar um grande filtro nas doenças que caem no dia a dia e não na prova. O que eu quero dizer com isso? Pô, cara, você não precisa saber todas as afecções dermatológicas. Você não precisa de ter decorado a classificação de um linfoma de Hodgkin. Você não precisa disso para dar um plantão e manejar um paciente, por exemplo, com uma doença do refluxo. Né? Isso sim é grande, isso é de importância. Você saber fazer uma orientação inicial num paciente com jeca, tratar uma asma, fazer um tratamento de um paciente com uma DPLC, mas tem uma série de outras coisas que vão ficar realmente na periferia, que são detalhes acadêmicos, são detalhes para serem feitos pelo especialista, que pode até mesmo ser você, mas dentro de um ambiente ambulatorial. Então isso é muito importante que você perceba. E aí eu já trago um gancho aqui para essa zona zen, porque isso é muito importante. O plantonista ele precisa entender, né, que a função dele no pronto-socorro não é achar os pacientes com dor abdominal e intolerância à lactose. Não é pedir FAM para os pacientes que ele está em dúvida por causa de uma artralgia. Nesses casos ele vai ter que internar, por exemplo, para investigar. Mas o caso dele no pronto-socorro, né, a função dele no pronto-socorro é reconhecer as grandes emergências e principalmente, cara, não deixar passar. Não deixar um paciente que precisava internar e ir para casa. Não deixar uma apendicite e dormir em casa para acordar no outro dia, às vezes perfurado, às vezes com uma peritonite fecal. Essa é a diferença. Então separar o joio do trigo aqui é muito mais importante. Bora para o terceiro ponto, né, que é o paciente grave. E falando em paciente grave, eu acabei lembrando do Ricardo, né? O Ricardo fez USP Ribeirão, estava trabalhando em PSF e aí ele percebeu, cara, quando ele se imaginava dando plantão, porque ele já estava meio cansado de PSF, ele falava, cara, eu tô muito inseguro. E aí ele acabou entrando no treinamento PS Zerado, começou a aplicar, obviamente, o que era ensinado nas aulas, aplicar esse método, e aí quando ele menos percebeu, ele se viu inserido ali numa UPA grande de Barretos, atendendo tudo e qualquer emergência. Ou seja, é claro que dá para você manejar paciente grave, dá para você aprender as coisas se você começar a estudar com um viés prático. Ou seja, quando você lê um capítulo, quando você assistir uma aula, quando você fizer um resumo, onde você não está pensando em acertar uma questão de prova, mas em acertar um paciente na sua frente, a forma que você aprende, a forma que você memoriza já é diferente. E quando a gente está falando de paciente grave, a gente consegue aplicar essa sabedoria seletiva aí que você tem que ter em mente. Né? Porque o mesmo exemplo que o Rômulo estava dando sobre as patologias mais comuns, a gente consegue aplicar para a emergência aqui de uma forma um pouco diferente. Né? Quer dizer, chega um paciente ali com uma insuficiência respiratória grave, um paciente muito dispneico. Quando esse paciente dá entrada para você, a primeira coisa que você vê é um camarada grave ali, com uma dispneia grave, com uma dispneia importante, e você não sabe ainda qual que é o diagnóstico desse cara. Você precisa seletivar ali, o que você precisa ter em mente é que, independente do diagnóstico etiológico desse camarada, você tem um passo importante para dar. Quando chega um paciente grave para você na emergência,
Você vai ter que fazer o móvel, você vai ter que levar esse camarada para a sala vermelha, você vai ter que monitorizar ele, você vai ter que levar a cabeceira, você vai talvez começar a ofertar o 2, pegar um acesso venoso, você já começou a manejar esse paciente. E aí, enquanto isso está acontecendo, simultaneamente, paralelamente, você está examinando o paciente, coletando a história de uma forma objetiva e conseguindo diferenciar, pô, esse cara que está com dispneia, né? Coletei elementos ali clínicos que me fazem pensar numa asma, numa DPLC, num edema agudo de pulmão, num TEP, e a partir daí você consegue diferenciar. Mas não se esqueça, você já começou o manejo desse paciente mesmo antes de saber o diagnóstico etiológico dele. Exatamente. E aí, uma coisa que você tem que ter em mente no paciente grave é que esses pacientes vão piorar. Você vai ter uma evolução desfavorável muitas vezes. Atender um paciente numa emergência não é como você está imaginando, né, que alguma coisa que acontece tranquilamente. Não, às vezes tem mais de um paciente lá, às vezes não tem biombo separando, às vezes tem acompanhante dentro, às vezes falta equipe. E dominar isso, ou seja, entender que isso é uma realidade, faz você também não se surpreender com aquilo. Porque é uma coisa que você não vai controlar. Se chegar um paciente baleado e entrar um policial junto da emergência, você não vai controlar, mas talvez te gere um estresse muito grande. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar também, né? Eu acho que isso que você precisa aprender. Isso é importante. E acho que o quarto ponto, talvez seja o ponto que preocupa a grande maioria dos alunos, que é procedimento, porque querendo ou não, existe um momento onde você precisa executá-lo. Né? Isso, e a gente faz isso dentro do treinamento, por exemplo, sempre utilizando pacientes reais ali para que fique mais claro, né? Para que fique mais próximo da realidade possível, você consiga visualizar o que de fato acontece na prática, mesmo que você, por exemplo, nunca tenha feito um procedimento. É muito comum, né? A galera manda muito lá pra gente que nunca fez um acesso venoso central, formou e agora tá dando plantão. O próprio Ricardo, que a gente comentou agora, lembrei disso, ele fala, inclusive, que o que mais chamou a atenção dele foi na hora que ele precisou fazer um acesso. Porque mesmo ele não tendo essa experiência absurda, ele conseguiu entender ali o passo a passo, conseguiu entender a técnica, como a gente fez no episódio 2, de uma maneira muito diferente, que é você ler aquele capítulo sobre punção. Você termina de ler e fala, né? O negócio continua ainda sem você saber por onde começar. E isso é a sabedoria seletiva, né? Basicamente a gente faz os vídeos, faz os conteúdos práticos ali como uma curadoria, vamos dizer assim. A gente pega o livro, filtra o que da técnica ali você precisa, transforma aquilo ali num passo a passo para que fique muito simples, muito claro, né? Seletivado para que você consiga aplicar, fazer ali nos seus pacientes. E outra coisa, uma coisa muito poderosa na hora de você ficar seguro com o procedimento, ou seja, você realmente ficar confortável em executá-los, é quando você domina as complicações. Então, muitas vezes, você está muito preocupado em fazer um acesso, mas não está se preocupando tanto em corrigir, por exemplo, uma punção inadvertida de uma artéria, ou saber tratar um pneumotórax. Você vai falar, não, mas eu chamo o cirurgião, mas e se eu não tiver cirurgião? Agora, se você domina, por exemplo, se você sabe drenar um tórax, se você complicar, você vai conseguir resolver. Se você pegar uma via aérea difícil, você vai saber mexer, por exemplo, numa máscara ou num buge. Ou seja, dominar as complicações e entender que elas são possíveis faz você se preparar. Porque não adianta você ficar contando com a sorte. Não adianta você pensar em procedimento e falar assim, olha, nunca vai chegar no seu plantão, nunca vai chegar no meu plantão, um dia vai chegar. Um dia você vai ter que drenar um tórax, um dia você vai ter que funcionar, um dia você vai ter uma via aérea difícil. Tô tentando falar isso para que você consiga perceber agora. Aí se você for dar plantão, meu amigo, as chances são que esse dia vai chegar. Tem um outro detalhe aqui em relação a procedimento que a gente gosta de falar, porque pouca gente dá atenção para isso. Quando você vai fazer um procedimento, às vezes está muito preocupado com a técnica e tal, com o passo a passo, você esquece de ter determinados cuidados ali, não cuidados do ponto de vista técnico, de fazer a punção e tal, você seguir, né, a angulação da agulha ali na sua mão, não exatamente isso, mas o cuidado para que você evite potenciais complicações que estão sob seu controle. Que é, por exemplo, você ter o cuidado ali de conversar com o paciente antes do procedimento, não só porque, né, é importante você sempre conversar com o paciente, agora, quando você explica para o paciente o que você vai fazer, quando você chega ali para o paciente, conversa com ele antes, né, se ele tiver um paciente acordado, obviamente, o paciente ele sente mais confiança em você, o paciente fica mais tranquilo durante o procedimento. Você explica como é que vai ser o passo a passo, que você vai fazer uma anestesia, que você vai passar, né? Às vezes, né, a gente distraído, às vezes sem conseguir compreender a importância disso, vai fazer um procedimento, o paciente está distraído ali, você joga um clorexidine gelado ali no pescoço do paciente, o paciente toma um susto e o paciente ele já estava assustado, porque claro, quem não fica assustado frente a um procedimento?
ele fica com mais medo ainda, ele perde essa confiança em você, ele já fica um pouco alerta ali, então quando você encosta a agulha para fazer uma anestesia, e isso vai dificultar tanto a vida do paciente que está ali, né, numa situação desconfortável, mas também a sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se o paciente está desconfortável durante o procedimento, as chances são que ele vai te atrapalhar a realizar o procedimento. E se você, né, não tem tanta experiência para fazer o procedimento assim, se fosse num paciente tranquilo e tal, o paciente começar a te dar trabalho ali, vai complicar ainda mais a sua vida. E ter esse cuidado, né, ter esse carinho ali antes de fazer o procedimento, durante o procedimento, de se importar se a anestesia local está sendo bem feita. Isso é zona zen, né? Isso aí é... Exatamente. Exatamente isso. Será que você anestesiou bem ali o local? Anestesiou bem para que o paciente não sinta dor? E claro, para o paciente não sentir dor e também para ele não levantar o braço, ele não tirar o campo fenestrado ali do rosto durante o procedimento, porque você não explicou para ele, olha, eu vou botar um pano aqui no seu rosto, você não dobrou o pano ali, tirou o pano do nariz dele durante o procedimento, né? Quando você vai fazer um acesso venoso central, por exemplo, beleza? Quando você está puncionando ali, pô, como é que tá? Tá sentindo dor? Tá tudo tranquilo? Pode continuar e tal. Você ter esse cuidado, isso vai... Esse é o tipo de estudo aí que faz diferença, né? Exatamente. Não é decorar as indicações, as complicações, mas decorar isso aí. Saber como que a coisa acontece na real. E você pode, inclusive, ver isso acontecendo, por isso que a gente traz exemplos reais, a gente não fica fazendo as coisas em boneco, a gente traz também o caso acontecendo exatamente para isso, né? Para trazer essa realidade. E tudo isso que a gente está falando, a gente não tirou do nada. A gente tirou depois de estudar os nossos mais de 2.500 alunos e entender quais deles tinham os melhores resultados e por quê. E é exatamente isso que foi o Reset, exatamente isso que a gente trouxe para você. Por quê? Alunos como o Bruno, como você viu, o Christian, o Rodrigo, o Rony, a Fernanda, o Hamilton, a Isabela, o Matheus, a Paulo, o Thiago, a Sara, todos esses exemplos que eu estou mostrando para você são alunos que saíram do zero, da insegurança, da dificuldade, do medo e começaram a tocar a vida num plantão sozinho, começaram a assumir as responsabilidades, começaram a ficar animados. Né? A gente tem mensagem de gente mandando contra-cheque pra gente, porque começou a dar 20, 30 plantões ali na época do final do ano, que foi a Jéssica. Ou seja, isso pode acontecer para você também, desde que você aproveite essa oportunidade que a gente está abrindo para você agora. E qual que é essa oportunidade? A 10ª turma do treinamento PS Zerado. O objetivo do treinamento é levar você da insegurança à confiança para tocar um PS sozinho, mesmo se for o seu primeiro plantão. Nós vamos te guiar em todas as 4 grandes áreas: rotina do PS, as patologias mais comuns, o paciente grave, as emergências e os procedimentos do pronto-socorro. Te passando somente o que cai com mais frequência no PS, que é o que você realmente deve saber. De uma forma totalmente prática, como essas situações realmente acontecem em um ambiente real, não controlado e não perfeito. Nem sempre o diagnóstico é tão direto ou você tem acesso a todas as drogas e exames. Então é preciso aprender a se virar com o que tem. Vamos enfatizar e te ajudar a praticar proativamente tudo isso. Além de te ajudar a ficar psicologicamente preparado para os momentos mais difíceis do PS. Com todo esse material em mão, selecionado e prático, você pode se preparar em pouquíssimo tempo. Temos alunos que maratonam o treinamento em menos de um mês e outros que seguem por 6 a 12 meses estudando regularmente, revisando e aplicando até chegar o momento do seu primeiro plantão. Basicamente, você vai ter acesso e absorver o resumo prático dos nossos tantos anos de plantão. As coisas que nós realmente vemos acontecer todas as semanas e continuam nos ajudando a tocar todos os nossos plantões. O treinamento é dividido em 4 módulos, da mesma maneira que as 4 grandes áreas. Todas as aulas sempre são acompanhadas por um material escrito, ou seja, para que você possa imprimir e revisar. Todas as turmas apresentam uma comunidade, ou seja, um grupo seleto no Telegram para que você possa participar, tirar dúvidas e receber ali as principais atualizações. O que seriam esses 4 módulos? Ou seja, no módulo de rotina do PS, a gente vai discutir com você aulas como procrastinação, aulas como se relacionar no PS, como você pode se proteger, um pouco de direito médico. Você vai aprender as principais guias, os principais documentos que você precisa preencher. No módulo 2 eu vou trazer realmente as principais doenças. A gente fez uma revisão no CID, a gente trouxe as principais doenças que caem no dia a dia e a gente vai trabalhar elas desde o atendimento inicial até a prescrição. E é nesse momento que você vai ver um diferencial muito grande. Eu vou prescrever junto com você, tanto os pacientes que precisam internar, tanto aqueles que vão para casa. Ou seja, a gente vai treinar essas receitas juntos. E você vai poder fazer isso também junto com a gente. No módulo 3, no módulo de emergência do paciente grave, vai acontecer exatamente a mesma coisa.
né? A gente vai atender junto ali um paciente grave, não, né, com detalhezinhos de prova, rodapé de livro, epidemiologia, nada disso. Vou te mostrar como que esse paciente vai se apresentar para você. A gente vai iniciar o manejo desse paciente, depois a gente vai prescrever esse paciente, né? A gente vai fazer essa prescrição junto. Basicamente todas as aulas que a gente fez tem um modelo de prescrição, né, para um regime ambulatorial, quando você for dar alta para o seu paciente, e no caso do paciente grave, certamente para internação desse paciente, ou na enfermaria, ou na emergência, ou numa UTI, por exemplo. Beleza? No módulo 4 é um módulo de procedimentos, né? A gente usa ali basicamente em todos os procedimentos, né, exemplos de pacientes reais, de procedimentos que a gente fez, alguns até com complicações, mostrando o passo a passo, mostrando com detalhes como que você executa o procedimento. Intubação orotraqueal, acesso venoso central nos todos os sítios, né, drenagem torácica, toracocentese, paracentese, drenagem de abscesso, sutura, o que mais? Cantoplastia. E assim por diante. E aos alunos da turma 10, a gente separou um presente aí muito especial. No ano passado a gente gravou um curso sobre acesso venoso central, né? Eu e o Igor, a gente é cirurgião vascular, a gente trabalha com isso diariamente, a gente usa, né, ultrassonografia para assistir as nossas funções, para guiar as nossas funções, e a gente criou um treinamento sobre isso. Inclusive já fizemos esse treinamento presencialmente aqui em Vitória. E a gente vai dar de bônus para todos os alunos da turma 10 para premiar esse momento aí do PS Zerado. E agora eu quero responder algumas perguntas que são bem frequentes aí dentre os nossos alunos. Por exemplo, eu posso assistir esse curso online? Sim, o curso é online. Você pode assistir ele remotamente offline, desde que você baixe um aplicativo referente. Então, dá para você assistir das duas maneiras, né? Tem muita gente que fala, pô, eu tô no PSF, ou eu já comecei a dar plantão e não consigo. Será que isso vai servir para mim? Então, a gente pode usar, por exemplo, o próprio Ricardo que você viu nesse vídeo, que também estava no PSF. A gente pode lembrar da Lohane, que também ficava no PSF e depois se migrou para os plantões. Então, assim, é claro que cada um vai ter um regime diferente de estudo e um regime diferente de prática, mas a gente acredita que a partir do meio da faculdade é quando você consegue aproveitar, né, com bastante excelência esse conteúdo que é bem prático, né? E outra pergunta que fazem bastante pra gente é o tempo de acesso à plataforma. Vai ter 1 ano de acesso integral a tudo que a gente produzir, tudo que a gente atualizar e todas aquelas aulas. Então, durante aquele ano, você pode assistir quantas vezes você quiser no seu acesso àquelas aulas, beleza? A partir do momento que você se inscreve, automaticamente você recebe um e-mail, automaticamente você tem acesso ao conteúdo e a partir daí durante 1 ano. Ah, mas eu tô, por exemplo, no 6º, no 7º, no 8º período, 1 ano pra mim é muito pouco. A gente sabe disso. Então a gente deixou uma renovação que custa menos de 20% do curso. Claro, só para os alunos. Então, você entrando na 10ª turma, fazendo esse 1 ano que você já vai fazer parte, o seu 2º ano lá dentro não vai custar nem 20% daquilo que você está investindo. É muito comum a gente abrir as turmas e logo depois que a gente encerra, a gente recebe algumas mensagens do tipo, posso entrar ainda? Então assim, as vagas sim são limitadas, a gente tem uma equipe para dar suporte, então não tem como eu ter todos os alunos que eu gostaria de ter por turma, por isso que a gente tem que abrir mais de uma turma por ano e ao mesmo tempo a gente sempre encerra devido a um período, então as vagas são limitadas e por um período. Então anota aí na sua agenda, segunda-feira por volta de 8 horas da manhã eu vou liberar um vídeo com todos os detalhes do treinamento. Eu não falei nem 1/10 do que ele ainda tem, segunda-feira eu te conto tudo. E para você não ficar até segunda-feira esperando todos os detalhes, na sexta-feira você vai receber um e-mail com as principais informações da turma 10, a famigerada turma X, e porque você não pode perder de entrar nessa turma por nada. Agora é o seguinte, os primeiros alunos, os que estão realmente decididos, eles vão ter sim uma oportunidade de entrar no treinamento ainda com valor mais especial. E não acho que isso é uma oportunidade que dura muito, né? Essa condição só é válida para um número limitado também de alunos e ela costuma acabar nas primeiras horas ali, depois que a gente faz a abertura da turma. Depois disso, o preço obviamente acaba subindo. Então sugiro fortemente que você se prepare, coloque alguns despertadores no seu celular, fica de olho no e-mail e fica de olho no WhatsApp. E claro, clique no botão aqui embaixo para entrar na lista VIP que vai receber o aviso, né, 1 hora mais cedo, ou seja, você vai receber o link mais cedo que todos os outros participantes. O que praticamente garante que você vai conseguir entrar com esse valor especial. Então se você por algum motivo não está recebendo os e-mails e nem faz parte do grupo do WhatsApp, faça isso agora. Se você está vendo esse vídeo do YouTube, acesse o link que está na descrição e se cadastra. E assim a gente encerra o Reset Médico. Eu espero que a nossa meta tenha sido cumprida com você. Eu prometi
no primeiro episódio, resolver a raiz do problema, que era para você se livrar daquele loop, que é estudar e continuar inseguro. E depois eu te mostrei como que você consegue dominar um PS uma vez que você domina as 3 habilidades da tríade do PS zerado. Espero que tenha ficado claro que essa habilidade pode sozinha transformar a forma como você faz seus plantões e como você aprende medicina na prática. Se precisar rever essas aulas, aproveite para fazer isso agora, porque enquanto o reset ainda estiver acontecendo, você vai poder, depois elas vão ficar fora do ar. Mas faz o seguinte, me manda aqui nos comentários o que você achou, por que o Reset Médico te ajudou. Segunda-feira, 8 horas da manhã, anota na sua agenda, ou 7 horas, se você estiver na lista VIP. Inscrições abertas para a próxima, para a 10ª turma do treinamento PS zerado. Espero que você consiga uma das vagas da turma 10 e se prepare aí nessa jornada até os seus plantões. E quem sabe um dia a gente até se esbarre aí por aí. Beleza? Um abraço!